Bom dia, meus amores! E aí, gente, bonita? Tudo bem? Hoje é o dia de fazer o tour pelo centro histórico aqui em Paraty. Andar nas ruas de pedra. É, andar nas ruas de pedra e conhecer mais sobre essa cidade histórica. Muito legal. E é bem bonito também. Né? Uma coisa interessante que se você vier para Paraty, você consegue também fazer sem custo. É uma free walking tour. Vamos deixar o link aqui embaixo, né? E eles não fazem só aqui em Paraty, fazem também em várias cidades e até no mundo. Então, você faz um tour, um guia por 2 horas e você não precisa pagar. Claro que tem aquele valor simbólico que você pode estar deixando pro guia, né? Começa hoje umas 10h30. Tudo confirmado via internet, recebe o e-mail tudo direitinho, com o seu número do pedido. Depois, um dia antes, você recebe um e-mail deles confirmando a sua presença, que vai realmente acontecer. E é de segunda a segunda, então não tem desculpa para não fazer. Então, se você tem receio, não tem muito conhecimento sobre o local, dá uma pesquisada freewalkingtour.com, que daí você sabe mais sobre o lugar. Vamos, enquanto isso não é o horário do tour, a gente vai passeando aqui pelas ruas. Uma coisa que você tem que fazer, que é clichê, que você tem que vir aqui, venha com um sapato confortável. Não venha com qualquer sapato, não venha nem de chinelo. Chinelo também não ajuda. Corre o risco de você pegar e torcer o pé. Então venha com um sapatinho, né? Vem logo pela manhã também, que você tá os comércios meio fechadinho, então você já acaba vindo com mais conforto. Ó, uma coisa que legal, que eu falei ontem, a gente passeou ontem de noite aqui, né? Isso daqui é o Passo da Paixão, vou mostrar pra você. Tem 9 portas assim, né? E como você identifica, tem uma plaquinha que mostra que é um altar público, e no chão tem uma meia-lua, que representa a lua minguante, né? Que é o nascimento de Jesus. São 9 portas que tem na cidade. Essa porta só é aberta uma vez no ano, no dia da Semana Santa. Que aí eles abrem a porta e é um altar onde mostra a via sacra de Jesus. Interessante, meu bem. Eu acho ótimo. É, eu tô falando também porque eu dei uma estudada. Olha, eu caindo. O amor já tá caindo. Então vamos continuar o tour. Põe o gato. Põe o gato. Olha eu aqui, ó, também. Você vai observar também que todas as casinhas, elas têm uma certa altura para entrar. E o que é essa altura? É porque Paraty também é conhecida como Veneza do Rio de Janeiro, porque aqui o mar invade essas ruas quando tá com a maré alta. Ela chega no momento que ela vem, então as casinhas foi feito já num degrau mais alto para que essas águas não entrassem no comércio, que hoje é atualmente. Gente, essa aqui é a casa que pertence à família do Amir Klink, que é um dos viajantes que inspira a gente, inspira os viajantes. Ela também é uma casa, como a família do Amir Klink é aqui de Paraty, eles têm diversas propriedades. Aqui a casa deles tem um adorno dos abacaxis, o que a gente hoje acha meio brega. Naquela época, ter os abacaxis no alto da casa era um símbolo de status. Um detalhe importante que você está passando pelas ruas de Paraty, que você vai observar nas residências, são essas formas geométricas que existem nas casas. Não são em todas, porque
somente quem fez parte da maçonaria tinha esse símbolo. Então, apenas quem fazia parte da maçonaria podia ter esses detalhes em volta no período colonial, para diferenciar de uma residência a outra, que no caso você tinha mais importância talvez do que uma pessoa que não fazia parte da maçonaria. Interessante, não é? Logo de frente com a casa do Amir Klink, em poucos passos você vai encontrar a igreja matriz, a Nossa Senhora do Rosário. Por volta de 1600, ela era uma igreja construída em taipa. Conforme a colônia daqui de Paraty foi crescendo, foi se desenvolvendo, a população pediu uma igreja melhor e maior, com mais espaço, porque ela era apenas uma capelinha. Então ela foi demolida, porém não tinha muita verba, porque vivia de doação. E levou muitos e muitos anos para ser construída. Com a falta de verba, a igreja matriz ficou sempre inacabada. Se você observar bem, faltam 2 torres nela. Essas 2 torres nunca foram finalizadas, por esse motivo. E um detalhe a mais também, que nenhuma igreja está finalizada. As demais também faltam torres e faltam detalhes para ser acabado, né? Por falta de verba na época. Hoje ela está fechada porque a gente está aparentemente num horário que não tá para visitação, mas ela pode ser visitada. E é bem bonita, apesar de mal cuidada, mas representa bem o estilo da época, feita com pisos de ladrilho hidráulico. É bem bonita. E vamos continuar nosso passeio. Gente, acabamos de chegar aqui na igreja Nossa Senhora das Dores, ou conhecida Capelinha. É uma das igrejas mais antigas aqui. Ela foi edificada em 1722 e foi construída principalmente para mulheres. É legal saber que cada lugar assim tinha sua igreja específica, mas ao mesmo tempo é difícil de entender, né, que naquela época essa divisão, né, em que homens e mulheres tinham que viver diferente. Hoje ela não funciona, ela só apenas funciona para casamentos e eventos, então durante a visitação não abre. E vamos continuar nosso passeio. Nessa casa viveu o príncipe Dom João de Orleans Bragança, que é o bisneto de Dom Pedro II. Ele faleceu em 2005 e hoje é uma propriedade e também mora o trineto de Dom Pedro II, Dom João Henrique de Orleans Bragança. Legal também que assim, ele é mais conhecido como Joãozinho, né? Hoje ele é fotógrafo, tudo mais, né? Tem outros ramos, nada a ver com a família. E o mais interessante que você pode observar também, que a casa não remete a nada do que já foi no passado, o império da família Orleans, né, naquela época, aqueles palácios grandes, bem ricos em muitos detalhes. Uma coisa muito curiosa que ele explicou, o guia que a gente estava participando do City Walk, ele estava falando sobre as cores que a gente aprende na escola. O verde das matas, o amarelo do ouro e o azul do céu. Isso daí não é verdade, porque depois que o imperador foi deposto, e mudaram todo o layout da bandeira do Brasil, foi que começaram a falar isso. Mas o verde e o amarelo remetem às 2 casas reais. O verde, a Casa Orleans, que era de Portugal, a família, e o amarelo da princesa Leopoldina, entendeu? Que
que era de outra casa real. Isso, então, Bragantina. Né? Visita somente externa, né? Não é possível ter. Hoje é uma casa dele e ele mora aqui. O brasão, ele participava antes da bandeira do Brasil. No centro, em vez de ter a bola com as estrelas dos estados e o Ordem e Progresso, tinha este brasão, que era o brasão da família real. Gente, essa aqui é a igreja de Santa Rita. Ela era uma das 3 igrejas aqui de Paraty. Ela era frequentada pelos escravos libertos e também pelos brancos aqui na época. E hoje ela é um museu de arte sacra aqui de Paraty. Vocês já ouviram falar do termo feito nas coxas? Da onde vem este dito popular? Das telhas, que à época eram feitas por escravos. Os escravos moldavam as telhas sobre as coxas e elas nunca saíam iguais, até porque os escravos eles não tinham o mesmo formato de coxa, formato de perna. Os donos das fabricações de telhas selecionavam escravos parecidos em termos de situação física, coisas do tipo, para que as telhas saíssem o mais uniforme possível, mas nunca iria sair como elas são feitas hoje, de uma forma industrial, com moldes, né? Então o termo feito sobre as coxas vem justamente desta época das telhas que eram feitas pelos escravos. Gente, aqui de um lado da rua a gente tem a casa que pertence à família Marinho da TV Globo, e do lado de lá a gente tem uma casa que parece fiel, tá toda restaurada, mas não é, uma casa construída depois do período colonial. Só que ela foi mantida até porque ela está muito em perfeito estado. Você tem os símbolos maçons, você tem os abacaxis em cima. Por mais que ela não seja original, ela foi mantida para a época e em virtude do estado de riqueza de detalhes que ela tem. Ela tem os abacaxis, as cornetas que saem, que na verdade são saídas de água das varandas, mas na época era um preceito de que você colocava energia ruim para fora da casa, né? E você tem todos os aspectos de uma casa colonial da época, o abacaxi, todas as estruturas, por isso que ela foi mantida, apesar de ela não ser original. Se a gente atentar, o abacaxi, ele era um símbolo de ostentação, por quê? Porque no alto as pessoas tinham ele colocado, que mostravam o quê? Que aquela família tinha ouro, que vinha do formato do abacaxi, da cor do formato do abacaxi, e a coroa, que a pessoa era um nobre. Então por isso da fruta do abacaxi ter sido escolhida para ser um símbolo de status. Reparem nessa casa branca de janelas azuis. Ela era a casa de um comerciante de escravos. Na parte de baixo ficava, entre aspas, os produtos, e ele morava na casa na parte de cima. Os escravos eles vinham retirados da África para cá, e essa viagem entre a África e o Brasil causava muito problema. Chegavam aqui totalmente desnutridos, enfraquecidos, e para você poder vendê-los, você tinha que engordá-los. Então por um período eles ficavam aqui tendo uma alimentação para que eles voltassem a ter forças, para que daí eles pudessem ser comercializados. Uma forma de negócio que o Brasil tinha com os países da África para conseguir os escravos era o que? A moeda de troca qual que era? Você fornecia açúcar e principalmente cachaça para a África. E em troca você trazia os negros.
Então era uma forma muito, entre aspas, inteligente de fazer um negócio, porque você fazia o povo beber, se criar revoltas, uma tribo combatia a outra, dominava a outra, pegava esses escravos dominados e vendia para o Brasil. Então, ou seja, a gente estava tipo fornecendo armas para que o país pudesse fazer isso. Detalhe que Paraty vivenciou, e para você entender que não era só dos tempos atuais do século XXI, e sim já há muitos e muitos tempos, é essa rua, a conhecida Rua do Fogo. Por quê? Ela fica perto do porto e os marinheiros, quando desciam para trazer as mercadorias, os escravos, eles precisavam se divertir. Então aqui era a rua da prostituição. Havia muita prostituta nessa rua naquela época. Então os marinheiros vinham aqui para aproveitar, se divertir. Se vocês já ouviram falar na Rua da Luz Vermelha, em Amsterdã, é exatamente igual. Só que em tempos diferentes. Que então se acontecia a farra dos marinheiros. Então eles saíram do porto e vinha direto aqui, entregava a mercadoria e vinha direto aqui se divertir, aproveitar para continuar trabalhando. Vamos continuando passeando. Interessante que a gente vê aqui no cais do Porto de Paraty é as entradas de água que a maré vai entrar para dentro da cidade. Sim, foi feito de propósito, porque eles pensavam na época dos portugueses que a maré tinha que entrar para dentro das ruas para lavar as ruas, que eles jogavam esgoto, jogavam tudo para a rua. Então até hoje ainda a cidade preserva isso. Então você vai ver que a maré, conforme vai subindo, ela vai entrar por dentro da maioria das ruas. E é bem interessante. A poucos passos da igreja de Santa Rita, onde é o Museu de Arte Sacra atualmente, seguindo a avenida fica essa residência. Repare em sua fachada, é totalmente diferente das outras, porque foi a única construção do século XX e que foi permitida a ser construída, porque depois que a cidade foi tombada, mais nada pode ser construído de outra maneira a não ser seguir o padrão colonial. Então eles mantiveram, a prefeitura manteve essa residência nesse formato do século XX e, se você olhar, realmente é a única casa assim. Não existe outra casa, residência diferente. As demais são tudo no estilo colonial. Bom, e de novo, saindo da Igreja de Arte Sacra, fica o Teatro Espaço. O que é esse teatro? Esse teatro, ele é um teatro de bonecos, não tem palavras e precisa de 3 pessoas ao seu fundo para estar movimentando os bonecos. E legal que não é aqueles bonecos com corda, é aquele boneco de antigamente que você tipo coloca a mão por dentro e com o tempo você fica tão integrado na história que você vê a vida que o boneco vai tomando, o formato do boneco. É muito gostoso de ver a história, é para todo mundo, então para estrangeiro, para não estrangeiro, vale muito a pena você estar vindo conhecer. De domingo é fechado e funciona do restante da semana, tá? Em horários específicos. Vamos deixar o link aqui embaixo para você ver e acompanhar. O dia que você estiver chegando aqui em Paraty, faça uma visita no Teatro Espaço, vale muito a pena.
Ter conhecido Paraty foi realmente uma experiência incrível. Como sempre dizemos, viajar é incrível, né? Claro que nosso tour foi feito para quem não quer gastar tanto dinheiro, pois existem outras formas de conhecer também Paraty, além de conhecer somente o centro histórico, como passeio de barco pela costa, passeio de carroça no centro histórico. Além de que Paraty é muito mais que centro histórico, tem muita beleza natural, como trilhas e cachoeiras. E se você assistiu este vídeo até aqui, comenta aqui embaixo com a hashtag Veneza do Rio de Janeiro. Assim ficaremos sabendo que você chegou até o final desse vídeo. Esperamos que tenham gostado e nos vemos na próxima viagem. Tchau!